muitas dicas secretas para você, tá bom? Ô, pessoal, agora eu tenho trazido aqui a biografia de alguns personagens que viveram no século I, no século II, nos primeiros séculos. E hoje eu quero continuar trazendo mais a biografia de um famoso escritor que vocês vão conhecer um pouquinho das ideias dele, que é muito interessante nós que somos cristãos ter um pouquinho de conhecimento da, das pessoas que fizeram parte da, da igreja, as que estão na Bíblia e as que não estão na Bíblia, as que estão na história. Porque mesmo as pessoas que estão na história fazem parte da nossa vida, da nossa história, fazem parte da nossa crença, do cristianismo em si. Então eu quero estar trazendo para vocês aqui, vamos conhecer um pouco da história de mais um famoso escritor do século IV. Esse aqui, ele assumiu como bispo em uma determinada igreja, ou seja, na Cesareia. Ele assumiu como bispo em 313, na mesma época que Constantino estava assumindo para Roma como imperador ali em Constantinopla. Então, esse famoso do século IV também foi um escritor. Ele escreveu muita coisa, né? Escreveu bastante. Mas vamos tentar ver o lado espiritual e lógico. Vamos ver o lado espiritual dele e o lado lógico dele, atentando para os bons costumes dos apóstolos, ou seja, do verdadeiro cristianismo. É fácil você julgar alguém. É fácil você ler a matéria, o livro de alguém e você falar, não, ele está coberto de razão. Mas quando você vê o outro lado, você fala, ele não tem razão, ou tem. É a mesma coisa em uma briga de casal, por exemplo. Se você escuta o marido, você fala, ele está certo. Se você escuta a mulher, você fala, ela está certa. Então, é necessário que nós escutemos os dois lados. Conhecendo os dois lados da história, você vai tomar a sua decisão, quem está certo, quem está errado. Isso que eu faço. Eu procuro ver os dois lados. O lado do escritor, o porquê que ele escreveu isso. Eu procuro ver o porquê que ele escreveu isso. Então eu busco fundo saber as ideias dele, né? E para você saber a ideia da pessoa, tem que ver os dois lados, analisar os dois lados da história. E de quem nós estamos realmente falando? Nada mais, nada menos que Eusébio de Cesareia. Olha, aqui na Wikipedia, esta página, aqui, ó. Eusébio de Cesareia. Cesareia é uma área marítima, tá? Chamado também de Eusébio Pompílio.
Eusébio, amigo de Panfilo. Nós vamos estudar sobre esse Panfilo, tá? Vai ser um dos nossos próximos vídeos. Então, Eusébio foi bispo em Cesareia. Mas para ele ser bispo em Cesareia, alguém teve que cair. Nós vamos também descobrir isso. E a razão, uma da suposta razão por que alguém caiu, para que Eusébio assumisse o trono de bispo em Cesareia. Então ele foi bispo em Cesareia e é referido como pai da história da igreja, porque nos seus escritos estão os primeiros relatos quanto à história do cristianismo. O seu nome está ligado à crença curiosa sobre uma suposta correspondência entre o rei de Edessa, Abdigar, e Jesus Cristo. Eusébio teria encontrado as cartas e, inclusive, as copiada para a sua história eclesiástica. Então, a gente vai ver que Eusébio, ele copiou muitas coisas dos outros, né? Muitas ideias de outras pessoas, Eusébio copiou. Ele copiou da Bíblia, das cartas, vamos dizer assim, dos apóstolos, né? Do Novo Testamento. Ele buscou alguma coisa no Velho Testamento. E ele copiou muito dos seus antepassados, dos seus contemporâneos. Né? Então ele copiou muitas ideias dos outros escritores que viveu antes dele. Estes foram uns conhecidos, chegou até nós aqui, conhecimento a respeito dele. Eu já falei sobre alguns dele, né? Outros nem tanto conhecidos. Alguns eram sérios, homens de Deus. Outros eram corruptos, tá? Outro era corrupto. Enfim, todos serviram de inspiração para o escritor Eusébio. Eusébio, ele procurou aí ter inspiração em tudo que beneficiou ele. Vamos levar em conta que Eusébio, ele aprendeu um pouco meio tarde, só que ele teve até algum professor bom. No caso do Panfilo, eu acho que nem foi professor bom, tá? Foi um dos professores dele. Mas nós vamos descobrir muito podre desse Eusébio. Muitos podres dele, tá? Incrivelmente, mas nós vamos descobrir alguns podres de Eusébio. Eusébio se aliou a Constantino. Eusébio virou um dos maiores amigos de Constantino para a suposta defesa da fé. O que Constantino queria mesmo? Será que Constantino estava preocupado com a fé? Aqui você vai ver nesse documento aqui, ó, isso aqui é um livro, certo? Então aqui conta um tanto da história de Constantino. Outras histórias. Constantino, não, desculpa, de Eusébio. Então este é um livro que relata um pouco da história, além da Wikipédia livre, né? Então a gente vai ter aí alguma das histórias. Eu aprendi a avaliar as pessoas através dos seus escritos. Tem um ditado que diz: diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és. Diga-me com quem anda, que eu direi quem tu és. Se Eusébio era aliado de Constantino, e Constantino foi um falso cristão, a visão dele era monetária, era bens, era fama. A visão de Constantino não era servir e adorar o Criador. Constantino diz que queria ser batizado na véspera da sua morte. Olha, se você
aprofundar na biografia de Constantino, você vai notar que ele não tem nada a ver com um homem sério, cristão sério. E Eusébio era amigo dele, vivia juntinho. Os dois viviam juntinho. Por aí você vê quem era realmente o famoso Eusébio. Por outro lado, quem se autovaloriza e usa os seus outros como escada para subir. Quando você vê uma pessoa se autovalorizando, por exemplo, você recebe uma carta de uma pessoa e ela diz, ou ele diz, eu sou prestimosa, eu sou trabalhadeira, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Desconfie, filho. Desconfie. Quem muito se autovaloriza, desconfie dele. Tá? E quando você vê uma pessoa tentando subir na vida, tentando subir não pelos seus méritos, mas tentando pisar nos outros para subir, fique atento. Essa pessoa não é digna de confiança. Por quê? Quem tem capacidade não precisa pisar em ninguém para subir. Ele sobe com os seus próprios méritos. Tá? Ele mostra serviço, ela mostra serviço e é promovida pelos seus próprios méritos. Certo? E não é o caso aqui desse escritor. Como vemos aqui, não é o caso desse escritor, certo? Que ele tentou por todos os jeitos derrubar os outros para que ele subisse na vida. A perseguição religiosa sempre existiu e sempre começou por uma discórdia. Então, aí a perseguição, ela existe até hoje. Por exemplo, uma pessoa quando ela discorda de você, eu mesmo fiz uma pergunta para um irmão, ele virou as costas para mim, virou a cara comigo. Demorou para ele voltar a conversar comigo novamente. Então a discórdia, ela leva à inimizade. A discórdia, ela leva à inimizade. E é duro quando você tem uma discórdia com alguém, certo? Você tem uma discórdia com alguém que você acaba arrumando um inimigo, certo? E não é isso que queremos, mas a discórdia leva a isso. Então Eusébio, ele discordou muito de alguém, né? A discórdia acaba virando conflito e incentiva o ódio e, consequentemente, a guerra. A famosa intolerância religiosa. Isso mudou? Claro que não. Isso acontece até hoje. Os estados interferem quando ameaça o mesmo. Então a gente vê que lá Constantino ele estava mais do lado do Estado, mas agora como suposto cristão, ele também diz que se defendia o cristianismo. Então, será verdade mesmo que ele defendia o cristianismo? O Estado só interfere mesmo quando começa a trazer prejuízo, começa a haver uma desordem, brigas, começa a haver problemas. Então Roma em si era um povo que era político, só político praticamente. Eles não interferiam no cristianismo, até quando estes começassem a lhe oferecer alguns problemas. Aí eles interferiam.
Hoje a gente fala muito que Roma fez isso, fez aquilo, aquilo outro. Mas o maior problema foi a intolerância religiosa. Porque os verdadeiros homens de Deus, eles pregavam a verdade. Ou alguma coisa que era teologia da conspiração, né? Só que tinha aqueles que se achavam, queriam ser melhor do que os outros e tinham seus ideais. E essa de ter os seus ideais, havia conflito entre bispo e bispo, entre pessoas e pessoas. E acabava o Estado tendo que entrar no meio para poder estar aí apaziguando a história, né? Eusébio foi aluno de um escritor que ele admirava o sistema de neoplatônico. Platão viveu no ano 300 e alguma coisa, 400 aproximadamente. Platão tinha umas ideias muito malucas, né? Então esse professor de Eusébio, assim como Eusébio, ele foi até Alexandria, né? E lá eles aprenderam muito sobre o platonismo, né? Então eles eram fã desse platônico, neoplatônico. Ele assumiu o posto de Cesareia mais ou menos em 313. Ele foi um dos 318 bispos no Concílio de Nicéia, em 325. No Concílio de Nicéia tinha 318 bispos, o qual Eusébio foi um deles. Lá tinha muitos que eram verdadeiro homem de Deus. Cada um desses pastores ou bispos que fez parte do concílio, eles pastoreavam igrejas em vários determinados pontos, cidades da Ásia e etc. Então, Eusébio estava lá, era um deles. Eusébio foi santo a seus próprios olhos, certo? E bem visto em seu tempo. Claro, porque corrupto nunca faltou, né? Caso de Constantino. Então, os que não concordavam com ele, com Eusébio, eles não apareciam na história. E se tentasse aparecer, eles seriam exterminados. Podemos concluir que este foi um apostata e contribuiu muito para a apostatação de muitos cristãos da época, levando muitos seguidores genuínos de Cristo a sofrimentos e até a morte. Certo? Este foi um rápido apanhado sobre este escritor e bispo de Cesareia. E já é o quanto basta para concluirmos que foi mais um que não podemos levar a sério todos os seus escritos, já que se tratou de um opositor e apostata. Pois é, irmãos, assim como Eusébio, tem tantos outros. Eu já coloquei, e vou deixar aqui na descrição abaixo, você roda aqui para baixo, tá ali mostrar mais. Você clica ali, você vai encontrar muitos outros vídeos meus, né? Muitos outros vídeos meus de outros personagens. Então aqui eu estou falando de personagens que foram bispos, que foram escritores. Exemplo, Inácio de Antioquia. Está aqui também o vídeo, certo? Para que você conheça a biografia dessas pessoas e sabe quem foi espiritualmente, quem foi realmente essas pessoas, certo? Eu vou estar deixando para você aqui embaixo. E por hoje é só. Mas vamos ter mais vídeo. Acione o sininho aí, porque a gente vai falar de muito mais outras pessoas, de outras coisas e também estudo bíblico,
certo? Trazer para você. Acione o sininho e marca todos aí, tá bom? Que Deus abençoe. Deixa seu joinha. Valeu.